Oi, boa tarde. A gente vai dar início ao nosso terceiro ciclo de debates, quando amplio, crio, quando crio, me aproprio, interiores ampliando o repertório. E hoje a gente conta com a presença da doutora em arquitetura Judite Augustinovic, coordenadora e professora do curso de pós-graduação Made in do IED do Rio, a palestra intitulada A Nova Roupa do Imperador. E após essa palestra, a gente vai ter a palestra do designer de produto, formado pela casa, Daniel Pan, sócio-diretor de design da Crama Design Estratégico, cuja palestra é intitulada Design Estratégico, Design Thinking e Espaços. Depois, após as duas palestras, nós vamos ter um período de debates onde vocês vão poder tirar as dúvidas e fazer perguntas, tá? Então, Judite e Daniel, por favor. Judite e Daniel, acho que é melhor assim. Aí, se você quiser. Acho que vou fazer onde você está? Aqui, né? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, espero que a gente não vai ter problemas com entendimento, porque mesmo depois de 12 anos tem um sotaque bem forte, né? Então, minha palestra é a roupa nova do imperador. Gostaria de provocar com essa imagem, porque isso é mais uma relação do trabalho que eu estou fazendo agora, mas também a nova roupa do imperador é a nova cantina que a gente fez para uma empresa. A empresa se chama Wo & Wo Grün GmbH, locada na Áustria. E nós fomos convidados para um concurso de 4 escritores e a gente ganhou. E ficamos trabalhando para essa empresa 4 anos, fazendo na primeira mão estantes para a feira. Vou ficar aqui. Não, posso ver assim. Tá. Então, o conceito de nós era trabalhar com a marca da empresa. A empresa é uma empresa que está produzindo sistemas de proteção solar para casas, para janela, para varanda, para tudo. É uma das maiores empresas na Áustria. A gente propôs um estande muito limpo, trabalhando mais ou menos com o sol, que virou a iluminação, porque não teve essas salas, prédios enormes de feira, não tem possibilidade de entrada de sol. A única coisa que deu cor nessas feiras era o pazinho em vermelho e os produtos dele mesmo. Então, a gente fizemos, em torno dos 4 anos, muitas feiras, muitos também prototipos para mostrar produtos. Vou passar, como Here Comes the Sun, aqui chega o sol, com uma pá que teve 4 módulos e, dependendo como eles precisam, você pode juntar os módulos. Presta atenção do pazinho e da cor do pá. Aqui, mais um. Aquela estante não era mais uma estante, já era quase um pequeno pavilhão, porque teve 2 andares. Em cima era um andar mais aconchegante para os clientes mais importantes da empresa. E aqui começou de fazer o desenho para
expor os produtos deles. E também eles começaram a pular onda, os produtos só eram vermelhos. O sistema para mostrar o produto que iria para as lojas é uma coluna de forma triangular que pode apresentar 3 produtos de uma vez. Dentro era uma coluna de luz para simular o sol. Mais um. Então, essa empresa ficou muito consciente sobre a representação da marca e a representação com o prédio mesmo deles. Eles contrataram o Klaus Kada, que é um arquiteto muito importante nessa região. Também depois ele ficou trabalhando entre a Áustria e a Alemanha. Ele tem 3 escritórios, na Graz, na Leibniz, onde ele nasceu, e na Aachen. Aachen tem a maior escola de Universidade de Arquitetura, onde ele era também professor. Ele criou um prédio para... como eu não sabia se a gente tem acesso à internet, eu fiz os screenshots da internet. O Angelo Kunert é um dos famosos fotógrafos de arquitetura na Áustria. Ele fotografou o prédio do Wo em Graz. E o prédio mesmo é um prédio bem simples, ele só trata materiais como vidro, metal. Fora é quase uma caixa fechada, mas quando a gente entra, tem a separação entre produção e administração não existe mais. Eles têm um espaço fluido também para mostrar que a comunicação entre a empresa está fluido, que não tem uma hierarquia entre trabalhador, entre o chefe e entre a administração. E também, a gente falava também lá com os trabalhadores, ninguém reclama sobre o fato que tem uma visão, uma conexão, uma relação visual, porque eles falaram, se eles em cima não trabalham, a gente veja também. Eles não só vejam a gente, nós vejam também a administração. E também, aqui a apresentação da marca, do produto mesmo é óbvio, porque o sol está chegando para dentro, o que eles querem, com o que eles trabalham é a proteção solar, e assim você já veja dentro do prédio o que se trata. Aqui o corredor para os escritórios com a vista para baixo para a produção. Onde estamos? Eu pensei para mostrar onde a gente está. Aqui é a Áustria, a empresa está no Graz. O Graz, em torno do Graz, é quase a Toscana da Áustria. Agora vamos chegar num ponto. Eles compraram, durante a gente estava trabalhando com eles compraram uma empresa no Tirol, que era a segunda marca mais importante nos sistemas de proteção solar na Áustria. Que ela fica nas montanhas. Aqui é Innsbruck, a capital dessa região. É aqui o Halle em Tirol, onde está a empresa Dolenz-Gollner. Um dia o chefe ligou da Graz falando, olha, a gente comprou essa empresa, é para mostrar que nós somos agora os donos, eu quero que você venha para cá para colocar essa pá que a gente fez na feira, para colocar para dentro. Quando eu cheguei lá, viu isso. Falei, puxa, gente, isso tem nada com a empresa de vocês. É um lugar fechado, isolado, que não comunica com ninguém, nem para fora, nem para dentro. E também é importante para saber, o Dolenz-Gollner, que é a empresa lá, eles não fizeram um prédio novo, é um indoor tênis, uma quadra de tênis indoor, que eles usaram para a produção. Aquele lugar é o café do tênis. Bem rustical. E aqui é a entrada principal para o café. Essa coisa está funcionando certo? Tá.
não somente um lugar fechado, isolado, o lugar também, na linguagem dele, teve nada com, se você comparar com as imagens do prédio em Graz, não tem comparação, porque lá é muito claro, muito aberto, não está usando muitos materiais, porque não precisa usar muitos materiais para criar um espaço legal. Aqui tem uma mistura de linguagem enormes. Também a saída do outro lado é para entrar a produção, é para entrar os sanitários. Você precisava fazer uma curva dentro do café para chegar na produção. Então, isso é o corredor do café para a produção quase onde vocês estão sentados. É a luz natural que pode chegar indireito, não chegou, porque as janelas que estão aqui quase imitando uma fachada de um prédio comum eram fechadas com cortina e com lâminas. E quando eu fiz com meu parceiro, a gente fez um brainstorming, quando eu cheguei com as fotos em casa, de volta, a gente fez um brainstorming pensando o que vamos fazer. Porque colocando a pá que a gente já fez para lá, não funcionaria e não seria um design em relação com a empresa. Seria mais ou menos só mudando a pá, nada mais. Começaram muitas conversas, muitos diálogos, como mudar o espaço, ou como mudar a ideia, não somente de colocar uma pá para dentro, para chegar na conclusão, para mudar o espaço mesmo, para criar um espaço em relação com a filosofia, com a estratégia de design, de marketing, com a empresa. Mas funcionou, a gente ganhou o contrato e dentro de 4 meses, com planejamento, tudo, a gente realizou a reforma. Eu vou explicar nessa axonometria um pouco que a gente transformou, sempre prestando atenção o que é a relação com a marca. Quando a gente fez isso, o design estratégico não era uma palavra muito usada na Áustria, nem na região de língua alemã, mas acho que era exatamente esse processo. Então, a gente limpou o espaço completamente. Onde vocês estavam vendo antes as janelas, a gente tirou as paredes, deixamos só a estrutura que carrega o peso do telhado. Aqui no outro lado, onde era completamente fechado para não ver que é o café, aqui a gente também abriu, mas começamos com uma faixa, gostaria de falar faixa vermelha, para sinalizar, dar um sinal no espaço, porque o resto é tudo branco, cinza e preto. O vermelho se repete já como uma cor, como um fio vermelho dos estantes da feira. E a gente usava para esse vermelho, a porta eu vou falar depois, a gente usava os materiais, os próprios materiais, uma membrana, com quem eles fizeram normalmente essas proteções que você coloca para fora e para dentro. Maquise? Todo, um todo. Esse todo tem uma trama com pequenos furacos. Como a gente limpou tudo, eu estava lendo antes, vocês devem como ciclo 2, a acústica, vocês sabem, quando você tira tudo, deixa um espaço bem limpo, bem liso, as paredes e o chão, a acústica está muito ruim. So, a gente resolvemos a acústica com essa membrana vermelha que teve um material, um absorvente de acústica atrás para melhorar a acústica mesmo dentro. Então, a gente usava o material da empresa, não somente isso, a empresa mesmo fez a membrana. Aqui, aquela parede que está completamente fechada, que vai para fora, é uma outra membrana em cinza, que tem uma coisa escrita que eu vou explicar depois.
A separação para o corredor, ou vamos falar para a área de acesso, porque aqui entra o produto, vai para a produção, aqui você entra para os espaços de sanitário, onde eles podem tirar a roupa. A gente colocou um vidro, mas o vidro está em uma distância das colônias, para separar o espaço mesmo, para criar ainda mais fluidez com luz, com o movimento, tudo. Nós fizemos uma brincadeira com a palavra canteen, em inglês, aqui a cantina, que virou canteen. Tin é uma lata para falar, você não pode fechar esse lugar. Não sei porque eles aceitaram, hoje em dia, acho muito engraçado, mas uma brincadeira, mas eles pularam a onda, a gente colocou essa cantina, essa palavra aqui no vidro, e vira assim, a parte aqui azul e a parte chateado, se você não veja, você só veja as luzes, a parte claro é transparente. Também mudamos a passagem para a área de acesso, agora é uma linha reta. A colônia de concreto armado foi substituída com uma colônia de aço inox, com uma pazinha voando em cima também. Tudo que a gente quis leve, bem, sem peso, para mostrar a leveza da luz, a leveza da vida, a leveza do movimento. Exatamente como eles fizeram no prédio em Graz, ou como o Klaus Kader fez, para ter essa conexão dentro de um prédio velho que era nem feito para a produção de sistemas de produção solar. Era um tênis para mínimo mostra dentro uma pequena injeção. Nós somos aqui agora, mudou a comunicação entre os participantes da empresa, administração, hierarquia, os trabalhadores, para mostrar, somos uma empresa e não tem uma hierarquia entre os trabalhadores, porque se eles não trabalham bem, a empresa não funciona mesmo. São agora 4 pictogramas para mostrar o conceito. Aqui a passagem, para não precisar mais fazer uma curva para chegar nesse lugar, também para não fazer uma distorção quando o povo está sentado lá comendo, tem reunião. Que eu esqueci, desculpa. Uma das demandas também era para abrir esse espaço para os parceiros e para os clientes, para ter reuniões e também treinamento para vender os produtos. Foi criado um espaço representativo. A membrana, também que a gente adicionou é o pictograma em forma de texto, é a constelação que a gente queria, como colocar as mesas e cadeiras. O resultado é isso. Agora, vou tentar explicar um pouco. Com o mobiliário, o único mobiliário dentro, no lado do pacinho que está chegando aqui um pouco, são cadeiras que também têm uma rede em cima, são muito leves, são de alumínio. É uma mesa que a gente desenhou para ficar em uma linguagem. Olhar para a bar e para a entrada lá, ela é feita de a parte vermelha, também a parte do vidro, eles são em 30 minutos resistência de incêndio. Por causa disso, era bem complicado de fazer o junto entre vidro, porque todo o vidro que a gente usa não tem moldura nenhuma. É o vidro, foi a primeira vez na Áustria que eles usaram
vidro resistente, 30 minutos de incêndio, sem moldura, sem nada. Era mais complexo, mas ficou ainda muito contente com o resultado. É que vocês vejam em frente esse pequeno L, que na verdade é um U, é o arara para colocar as roupas, porque não estamos num país tão privilegiado como aqui. Lá você tem cada restaurante, cada lugar você entra, você tem um caça-vento, porque a diferença entre o inverno e o verão é muito grande. A gente está com muita roupa dentro. Vou mostrar depois, tem um aquecedor. A gente precisa tirar o casaco, também tem roupa muito pesada, e colocar no arara. Atrás da membrana vermelha tem a cozinha, mas também é aberto, porque eles não usam uma cozinha como uma cozinha de verdade. Eles têm entrega de comida pronta que só vai para micro-ondas. O chão é uma resina em cinza. O teto, como o teto era muito baixo por causa da instalação que eles fizeram, a gente tirou a instalação, mas chegamos no ponto que tem todo encanamento, os fios, tudo estava aqui, a ventilação, mas a gente deixa tudo isso em uma forma mais limpa. O concreto foi simplesmente só pintado de branco. Como também achamos, é certo, como um prédio industrial. A brincadeira com a cantina, escrito na parede no lado, é aqui, vocês enxergam, isso é o aquecedor. Tem 2 ou 3 dentro. A vista para o corredor entre a cantina e os sanitários e a produção, que teve na mesma letra escrito produção, sanitário. O corredor mesmo, com um teto de luz. Tudo que a gente fez dentro sempre teve a conexão com luz e proteção de luz. Criando um ambiente aberto, com difusão entre exterior e interior, nesse caso, interior e interior, né? Um espaço fluido. Da produção para dentro, com um aquecedor de novo, porque lá é uma região muito fria, a gente está no meio das montanhas, é uma área muito famosa para esquiar. Ok, era esse projeto, é um projeto de um nível mais, com muito menos dinheiro, porque o dono dessa loja de sapato não teve dinheiro. Também a história, porque a gente fez isso, foi a seguinte: eu trabalhei durante os meus estudos 3 anos nessa loja, essa loja no outro lado da rua. Quando ele alugou mais um lugar, porque estava indo muito bem, era o lugar para comprar sapatos mais loucos na Viena, ele existe ainda. Ele me perguntou: eu quero fazer isso, vocês me conhecem como eu trabalho, vocês não querem fazer a loja para nós? Então, como ele teve quase nenhum dinheiro, ele quis fazer tudo mesmo. A gente pensou a loja mesmo, com a experiência que já teve 2 anos trabalhando na loja, o sapato mesmo virou o design da loja. A gente fez prateleiros muito finos de um polietileno com camadas dentro, muito leve, que ele colocou na parede. O cliente vai montar os sapatos como ele quer. E para resolver a janela, a fachada, esses 2 lados com as imagens,
era uma janela muito fina que não caberia um sapato. Também seria muito desagradável de tirar o sapato para lá para mostrar se alguém quer provar. Então, a gente colocou 2 postas muito grandes com luz atrás para atrair à noite. Era muito legal porque essa loja ganhou mais atenção nessa rua porque a luz era muito forte. Com um texto se chama em Separated Rooms em inglês, mais ou menos em português, Espaços Separados, do Vittorio Tondelli, com esse texto escrito lá, os 2 sapatos da coleção atual. Só um espacinho pequenininho, porque a gente achou que a loja mesmo, com a sova, ele já teve a sova vermelha. Vermelho é uma cor que está se repetindo nos meus projetos. É um espelho que está cobrindo a entrada para depósito. Em cima, a gente fez um relief que é muito comum nas prédios ou apartamentos mais velhos na Áustria, que você teve uma coisa antes do telhado muito pesado para ainda reforçar essa impressão. É um espaço muito pequeno. Então, porque eu mostrei essa foto no começo com um corpo pelado, a gente foi convidado para uma exposição que se chama Der Fuß in der Tür, o pé dentro da porta, com uns escritórios de arquitetura e uns artistas na Künstlerhaus Wien. O Künstlerhaus é um lugar de exposição para artistas. Era mais ou menos a primeira exposição misturada arquitetos e artistas. E a gente criamos uma passagem, dentro da passagem da porta, feito em látex. Você poderia decidir se você entra lá ou no lado, mas quando você estava entrando nesse espaço, você estava deformando o espaço em relação do seu corpo, porque a elasticidade do látex permite isso, e também você não poderia andar reita, porque o látex mesmo estava fazendo uma barreira no meio do caminho. So, era para experimentar o espaço, o material com seu corpo. Foi usado depois para uma peça de teatro. Fizemos uma instalação de látex muito grande na Academie Schloss Solitude, que é um lugar de Artist in Residence em Stuttgart, Alemanha. Para mim era uma insatisfação com a arquitetura quando eu olhei jornais, vendo só fotos brilhantes sem o ser humano. Também quem cria a nossa cidade são arquitetos, mas a maioria são homens, nada contra homens, mas eu estava sentindo falta da representação da mulher na cidade, ou também nos espaços que foram criados do ser humano. Eu comecei a tratar esse assunto com instalações. Aqui é uma impressão do espaço. É a nova roupa do imperador, porque achei que a cantina que eu mostrei como primeiro projeto, que dá essa relação com o design estratégico, que é uma roupa nova para esse espaço. Mesmo estou trabalhando também com roupa. É um dos últimos projetos que vai além tudo, pesquisando a relação de gênero. Um portrait de um travesti na Lapa, mas para ver o portrait que está imprimido na 25 orçamentais, você precisa mexer, você precisa se expor. Não estou explicando agora o processo inteiro, porque isso não cabe no assunto, mas para mim, a arquitetura, o design de interior, para mim,
Design de interior para vir o design de espaço, que é acho que é uma definição mais ampla, que não tem muito valor, em minha opinião, aqui no Rio de Janeiro, porque o design de interior vira mais uma maquiagem, em vez de tratar o espaço atrás. Era assim. O portrait era sobre a Luana Muniz. Muito obrigada. Ótimo, Judite. A gente vai conversar um pouquinho depois. Agora a gente vai começar a palestra Design Estratégico, Design Thinking e Espaços, do designer de produto, sócio do diretor do design da Kramer Design Estratégico, Daniel Pan. Bom, como é que eu estou de tempo, Estela? Tem quanto tempo aí, mais ou menos? 1h15. Vamos lá. Gente, primeiramente, boa tarde. Queria, primeiramente, agradecer a Estela pelo convite. Tá, Estela, obrigado. A gente sentou cerca de um mês atrás, né? E ela me convidou, a gente sentou para tomar um café. E depois daquele café eu também fiquei pensando no que seria legal trazer para vocês, né? O que seria legal de compartilhar um pouco do que eu faço, como eu faço e onde eu faço. Então, acho que foi mais ou menos por aí que eu quis montar esse conteúdo, essa apresentação que eu trouxe para vocês, essa palestra. E aí quis realmente trazer aqui para vocês esses 3 temas. O design estratégico, o design thinking e os espaços, né? Acho que aqui tem, talvez a grande maioria aqui dos participantes, aqui dos ouvintes, são da área de interiores. Mas a gente vai falar muito mais sobre a atuação do design influenciando o espaço e outros projetos, do que também ficar muito fechado na área de espaço. Um outro ponto bacana também, acho que vale ressaltar aqui, que eu quis trazer, que não está nem aqui, talvez seja ali o meu nome, falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Né? Acho que assim como vocês, 15 anos atrás, eu estava aí onde vocês estão, nesse prédio também. Só que eu estava em desenho industrial, habilitação e projetos de produto. Na época eu tinha uma cabeça completamente diferente da minha de hoje. Minha vontade, eu até brinco, né, quando eu falo em palestras e quando eu dou aulas também, que o meu maior sonho quando eu entrei na faculdade era desenhar carros. Eu tinha um tesão por fazer carros, ir trabalhar, sei lá, na Ferrari, alguma coisa assim. E hoje em dia, para mim, um dos maiores vilões e os projetos que eu desenvolvo são contra o carro, né? São de contra-incentivo ao carro, né? Depois eu vou até mostrar para vocês um exercício que a gente fez dentro de um curso que eu dou, onde a gente trabalhou o tema da mobilidade. A gente não falou de carro, a gente falou de soluções para uma cidade atual, né, onde o carro, na verdade, é um problema. O uso do carro é um problema, não é só o carro, e sim a cultura do carro. Então, acho que foi mais ou menos por aí, gente, que eu quis montar. Trazer um pouquinho de como eu cheguei até aqui, um pouquinho do que eu passei, do que eu aprendi, para dividir com vocês. E aí vocês fiquem super à vontade para depois, no final, aqui nos debates, fazerem, né, perguntas sobre o que vocês quiserem. Então, vamos lá. Então, contando algumas histórias, né? Esse prédio aqui eu sempre uso nas apresentações, o prédio da reitoria, né? Bom, o que eu aprendi e vivi muito aqui na Escola de Belas Artes e dentro do curso de desenho industrial? Primeiro, aprendi que naquele momento era o curso que eu realmente gostaria de fazer, porque naquele momento a escola tinha me colocado vários desafios, quase muitas provas de que se eu realmente queria levar aquilo adiante ou não. Talvez até diferente de uma instituição particular, né? A UFRJ me trouxe uma visão ampla, mas ao mesmo tempo quase que nos primeiros períodos muito questionadora de, cara, vale a pena? É aqui mesmo que eu quero ficar, é aqui mesmo que eu quero fazer esse curso.
Enfim, vocês estão acostumados com essa realidade de, às vezes, greve, às vezes, falta de professor. Isso não é da UFRJ, é do ensino, né, público superior no Brasil. E isso, para mim, foi um divisor de águas. Na própria turma foi um divisor de águas, porque muitas pessoas não aguentaram isso e acabaram saindo do curso. As pessoas que ficaram no curso, que foram até o final, estão aí até hoje trabalhando na área de design. São poucos na área de design de produto, e aí acho que é um mercado também diferente, talvez, da área de interiores, mas era um mercado muito fechado na época que eu me formei. Eu me formei em 2003. Né? Hoje em dia, a área de design de produto, na área de design de uma maneira geral, está muito mais desenvolvida, com o mercado até mais desenvolvido, o trabalho um pouco mais valorizado. Mas há 10 anos atrás não era bem assim, não. Mas eu acho que foi isso que eu trouxe daqui. Acho que a certeza que eu queria trabalhar com design naquele momento e conhecer grandes pessoas aqui. Então, acho que o que eu trouxe da faculdade foi a certeza. A primeira experimentação com o design, o aprender com o olhar de pessoas mais experientes, que foram os professores, e os amigos, os colegas. Eu acho que isso acho que já mudou, né? Mas eu acho que quando eu vivenciei aqui, eu senti uma pequena distância da realidade do trabalho, e aí, sim, muito própria da parte de desenho industrial, tá? Uma distância da teoria para a prática. Eu acho que a própria Estela aqui, acho que é um exemplo disso, onde pessoas que estão atuando, que têm projetos. Eu tinha essa dificuldade dentro do curso de desenho industrial, os professores eram muito pesquisadores acadêmicos, mas não tinham muito noção do que era ser designer de produto no Rio de Janeiro em 2002, 2003. Isso eu fui viver na prática e aprendi na marra mesmo. E acho que isso é bom, tá, gente? Assim, aí eu até falando um pouquinho de conselho de estudante que eu daria, depois no final a gente tem algumas reflexões, mas eu até gostaria de sugerir para vocês, assim, o que pintar, façam nesse começo, porque tudo vai ser aprendizado para vocês. Vocês não vão ter o primeiro emprego, a primeira oportunidade, ela não vai surgir naquela empresa ou na Ferrari que eu gostaria de trabalhar, não vai ser lá. O primeiro estágio que eu fiz foi numa fábrica de plásticos na Pavuna, enquanto eu ainda trabalhava aqui. E aí, assim, é muita vontade mesmo de começar a fazer e de trabalhar, porque tinha até uma limitação legal de estágio de 4 horas, e aqui eles me exigiam 6, então teve que fazer um esquema para eu conseguir fazer o estágio e tal. Mas vamos lá. Entrei nesse estágio e aprendi muito lá. Fiquei 6 meses na fábrica. Nessa parte de design de produto, é muito importante você aprender o outro lado da moeda, que é o lado mesmo do viabilizar, do produzir, né? da viabilidade produtiva. Você, às vezes, trabalha dentro da área acadêmica ou dentro de um escritório de design sem muito conhecimento técnico. Por mais que você tenha isso na sua formação, a prática é completamente diferente. E eu acho que a prática hoje é uma característica que eu valorizo em qualquer atividade criativa. E aí a prática que eu digo assim, é fazer, é experimentar, é trocar com as pessoas, é levar o seu projeto com quem realmente vai produzir. Se a gente está falando de interiores, é projetar, mas está lá também dentro da implementação, da obra. Você sempre aprende muita coisa do que você colocou no papel quando essa outra pessoa pega o projeto de você, lê, interpreta e executa. Quando você está nesse momento ali, você vai começar a aprender outras coisas que vão além do papel, tá? Que é a materialização daquilo que você pensou, porque tem o olhar de quem olha aquilo e de quem sabe, às vezes, mais do que você como fazer aquilo, o fazer, não o de criar, né? Que você não tem. Então, é importantíssimo para você, como designer, estou falando designer de qualquer área, né? Então, falando com quem é designer de interiores, é importantíssimo você ter esse olhar de quem faz. Você aprende muito. E na fábrica você aprende muito também. Né? Lá a gente fez um exercício, né? O meu próprio chefe pediu para fazer uma volta de todos os setores. Eram 10 setores da fábrica. Ele falou assim, Daniel, você vai passar uma semana em cada setor e no final eu vou fazer uma prova com você para saber se você está apto a seguir o estágio. Aí eu, tá bom, beleza. Eu tinha ficado um mês, toda semana ligando para ele para saber da vaga, já tinha impregnado ele para conseguir a vaga. E aí ele lançou esse desafio, eu falei assim, beleza, vamos lá. E aí no final desse um mês eu fiz várias anotações, fiz desenho de máquina, puxei especificação e tal, um monte de coisa.
E eu falei assim, bom, Eduardo, estou pronto para a prova, quando é que vai ser? Aí ele bateu nas minhas costas e falou assim, não, Daniel, fica tranquilo, eu quero só uma brincadeira. Não vai ter prova, não. Mas qual era a ideia dele, gente? Era assim, era eu me preocupar em aprender aquilo para levar aquilo para cima. Eu trabalhei no departamento de projetos ali dentro daquela fábrica. E aí foi muito bom, porque aquilo ali ficou meio que como um caderninho embaixo do braço que eu sempre usava para consultar. E, ao mesmo tempo, com esse meu empenho, não só o meu, mas acho que todo mundo que entrava ali na fábrica tinha essa curiosidade, você já tinha uma relação com as pessoas da fábrica. Você já construiu ela antes de você precisar. Então, quando você precisava, tinha alguma dúvida de projeto em relação à espessura de material, construção de material, característica do material, você saía do seu setor, descia e perguntava para a pessoa na fábrica. Então, ali na fábrica, acho que aprendi muito a ter um olhar que a própria faculdade também trouxe muito. A formação aqui que eu tive na área de design de produto foi muito voltada para a viabilidade. Diferente de outras faculdades, onde você tem um estímulo maior da criatividade, aqui, no fundão, me trouxe um pensamento muito técnico, quase beirando um pouco a engenharia, na área de design de produto, tá, gente? Estou falando de produto. E isso tem um lado bom e tem outro lado ruim, né? E outras faculdades também que talvez valorizem tanto o lado criativo e não valorizem o lado da viabilidade. Acho que o design a gente tem que ter o equilíbrio dos dois, né? Aqui eu consegui mais ainda esse olhar de viabilidade. Num segundo estágio, que depois que eu saí, fui para uma área completamente diferente, foi na área de projetos de mobiliário e objetos de decoração. Foi no estúdio do Alcantarino que eu fui trabalhar. Esse é um estúdio que fica em Ipanema. Foi muito gostoso assim, trabalhar lá, porque eu era novo, estava na faculdade ainda, e o escritório muito pequeno, era ele mais um assistente, no caso era eu. Na verdade, ele ainda não tinha nenhum assistente fixo, ele tinha uma pessoa que ele chamava para fazer os projetos junto com ele, e ele produzia esse tipo de material, assim, de produtos e móveis com, para mim, uma pegada assim, muito interessante, estética e muito bonita também. E para mim foi bacana porque com ele, eu colei do lado dele, né? Então eu quase que era o braço dele na hora de pensar e criar as coisas. Ele me trazia às vezes um desenho esquemático e muito tosco mesmo, assim, feito 2D, quase com um bonequinho de palito. E eu pegava e levava isso para o 3D, junto com ele. Quer dizer, eu levava para o 3D, trabalhava a volumetria daquela ideia e aí ele ia lapidando um pouquinho, a gente chegava numa forma final. Então, todos esses projetos que estão aqui saíram de uma ideia dele, claro, a ideia era dele, mas eu, junto com ele, desenvolvi a forma. Né, de um desenho lá, fazendo uma brincadeira aqui com o Niemeyer, que ele fazia um desenho só de um prédio com um traço e depois aquilo tomava forma de fato, eu fazia meio que esse intervalo entre um rabisco e a forma final, dentro do estúdio do Alcantarino. Então, acho que aí você, talvez até outras pessoas que passaram por lá, uma colega minha até falava assim, cara, mas como é que você conseguia trabalhar com o Carlos, cara? Porque, cara, aquilo ali era um saco, ficar pegando aqueles desenhos e passando para o computador. Cara, eu não achava um saco, não, assim, eu tentava ver a oportunidade, não é nem ver a oportunidade, é ver o lado bom das coisas. Eu não quero fazer um discurso poliana aqui não, tá, gente? Mas, assim, você aprendia ali. Eu acho que a gente tem que olhar assim, a gente está aprendendo. O que a gente está aprendendo? Está sendo válido? Em todo momento que eu fiquei ali, foi bom para mim enquanto eu aprendi. Depois, quando eu vi que, cara, já aprendi o que eu gostaria de aprender. E quando eu vi que não era essa área que eu gostaria de trabalhar mesmo, nessa área de estúdio de imobiliário, estúdio de objetos de decoração, eu parti para outra. Quando eu percebi o mercado, quando eu percebi como as pessoas se sustentavam no mercado, eu vi que não era muito a minha praia mesmo e, pum, fui para outra área. Mas lá, eu até falo com as pessoas que toda essa parte mais dura do design, da análise, da viabilidade, eu já tinha bagagem suficiente. E aqui me trouxe, acho que, um outro ponto, um lado mais criativo, de trabalhar melhor a forma. Dali eu voltei um pouco para uma área que eu tinha começado a trabalhar dentro da Arplan, que é essa área de ponto de venda. Aqui ainda muito fechado ainda em peças. Desconsidera essa imagem aqui, essa imagem entrou sem querer aqui, vamos lá. E aí depois de lá, eu fui
eu fiquei 3 meses naquela agência ali passada, na Animus, no Cosme Velho, e depois a Crama me convidou para montar uma equipe de design de produto lá dentro. Isso foi em 2004. Estou há 11 anos lá. Bom, lá a gente fez... isso aqui é um resumo dos últimos, talvez, os últimos 5 anos do que a gente fez lá. Desde peças pequenas, como aquelas ali, né, peças de vitrine para tecnos, onde a gente desenvolveu marca e todo um portfólio de ponto de venda. Ambientações de varejo também para LG. A sinalização do metrô, o sistema de sinalização do metrô, que foi desenvolvido lá dentro da Crama. Eu fui um dos líderes do projeto, junto com outro designer, um designer gráfico, Sérgio Carvalho. A gente desenvolveu o sistema de sinalização, né? Então, a gente fez um piloto dentro da estação Cinelândia e o nosso trabalho era esse, era criar o sistema, implementar o sistema piloto na Cinelândia e depois entregar o manual para o metrô. Qual era a ideia do metrô? Era pegar esse manual, esse sistema desenvolvido e replicar ele com um outro parceiro, ou até internamente, né? A gente não pretendia desdobrar as outras 35 estações lá dentro da Crama. E aí tem vários aprendizados nesse projeto, né? Um deles foi até que a gente propôs para o metrô, mas acabou não rolando, mas dividindo com vocês aprendizados de projeto, né? Que é sempre importante você ter um olhar pós-entrega. O que eu estou querendo dizer? Você projeta, você faz a criação e você entrega para o seu cliente projeto de qualquer natureza. Quem vai produzir, né? Que garantias o seu cliente vai ter de que o produtor ou o fornecedor vai seguir o que está no seu desenho, né? Na sua especificação. O próprio cliente ele não sabe cobrar a qualidade de quem vai produzir. Porque o cliente, às vezes, ele não entende tanto do que você está fazendo e não entende do que o fornecedor está fazendo. Então, se o fornecedor fala que aquela curva que o cara botou naquele móvel é difícil de fazer, vai cobrar muito mais caro, o cliente vai topar fazer mais barato. Mas se você tem um acompanhamento de quem desenvolveu e fala, olha, essa curva não é tão cara se você fizer com um material tal ou de um jeito tal, o fornecedor vai acabar seguindo e acatando a sua adaptação. E aqui o que eu trouxe de aprendizado foi que não adianta você fazer um manual, não adiantou você fazer um manual, você entregar isso para um fornecedor, para um cliente, que ele não foi seguido. Então, o que ficou assim de aprendizado para a gente é que o projeto, eu acho que ele foi bom, não acho que é um projeto excelente, porque não precisava ser excelente, precisava ser funcional, né? Não é um projeto talvez até para ganhar prêmio, mas é um projeto bom, eu acho que ele tinha que ser bom, eficiente, barato e durável, né? O briefing era 30 anos de vida útil do sistema, mas teve vários vacilos aí depois no desdobramento do sistema, que aí foram feitas por outras empresas e a gente até propôs uma consultoria de revisão dos projetos, né? Como autor do projeto, revisão, o cliente acabou não topando e foi, entendeu? Então, hoje o sistema está desdobrado, com pequenos erros, por essa falta de olhar mesmo do cliente. E é normal, gente, isso acontece. Mas quando você avisa antes também, você, como autor, como designer, você também cria uma outra relação com o cliente, né? O cliente sabe o que você avisou ele antes e quando der o problema ele vai lembrar de você de novo. Às vezes ele pode te chamar ou às vezes só fica na memória dele mesmo. Tá? É só importante porque às vezes, na maioria das vezes, a gente que trabalha com design, a gente é contratado só para fazer a criação e a implementação fica para lá. E aí, às vezes, rola mesmo esse jogo do impor, do tipo, o fornecedor fala, pô, mas esse cara que você contratou aí, esse designer, ele não sabe especificar as coisas direito. E aí você já não está mais dentro do projeto. E aí fica meio que um joguinho um contra o outro, entendeu? Então, é legal ter esse olhar do acompanhamento, sabe? De você, quando for cobrar ou for fazer um trabalho, colocar isso na proposta ou fazer questão de ir lá acompanhar, de ver depois ele pronto, por mais que você não seja remunerado para isso, vai lá depois ver o projeto, vai ver o que ficou de fato, do que você projetou, do que funcionou, do que o fornecedor de repente adaptou e melhorou em relação à sua ideia. Eu acho que isso é muito válido, tá? Vamos lá. Bom, na URCA, essa é uma parte que eu ainda não falei aqui, mas eu tenho também um curso, né? Eu sou coordenador do IED também, eu sou coordenador e responsável pela área de design de produto e da área de espaços. Faço essa coordenação dessa área lá dentro.
E eu tenho, isso é recente, comecei esse ano, e dentro do IED eu tenho um curso de design estratégico que já estou no 4º ano, aí na 4ª turma. Agora vamos falar um pouquinho sobre design estratégico. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, não. É porque eu tinha uma outra apresentação aqui que eu tinha inserido um material, mas ela não veio. Então, vou falar um pouquinho aqui só para fechar essa parte da CRAMA. Alguém já ouviu falar da CRAMA? Alguém levanta a mão aí, quem já ouviu falar? Ninguém, né? Tá. O que a CRAMA faz? Só para vocês terem uma ideia, dentro dessa área de interiores e design. A marca dos 450 anos da cidade foi feita lá. As lojas da Oi, durante já 11 anos, todos os modelos de loja da Oi foram desenvolvidos lá dentro da CRAMA. Beleza Natural, também, o novo modelo da Beleza Natural foi desenvolvido lá dentro da CRAMA. Projeto do metrô, enfim. São várias, assim, a gente tem 3 segmentos lá muito fortes dentro da CRAMA, como estrutura de uma agência. A CRAMA, ela nasceu como uma agência de design gráfico, trabalhando muito no mercado fonográfico e editorial no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Fez capa do Legião Urbana, Só Para Contrariar, quando tinha essa fase ainda o boom dos CDs, eles faziam todas as capas dos CDs. E a partir de 2003, 2004, ela começou a migrar para a área de estratégia, tá? Trabalhando o design de uma forma um pouquinho diferente, e eu vou explicar um pouquinho para vocês essa parte da estratégia. E aí, em 2004, ela se reestrutura, né? Ela participa de uma concorrência dessa conta da Oi, e ela se reestrutura, ela ganha conta, é um modelo de contrato, né? Onde você tem você fecha uma conta, né? Então, assim, agora eu sou a agência de trade, que é a área que a gente trabalha. Eu sou a agência de trade da Oi. Então, você recebe um FII mensal, uma mensalidade, né, que paga os seus empregados, e os seus empregados têm dedicação exclusiva para aquela conta. Então, você tem funcionários dentro da agência, dentro da conta, que só trabalham para a Oi. E o que a Oi exigiu para a CRAMA, que na época não era uma agência multidisciplinar? A Oi exigiu arquitetos, designers de produto, designers gráficos já tinham, né, na sua essência, no seu portfólio mesmo, de demanda mesmo diária, e redatores. Então, a CRAMA ela passou a expandir a sua área de atuação, primeiro dentro da conta, e isso foi mesmo um ponto de virada dentro da agência, tá? Quando a conta da Oi chegou. Ela passou de 12 pessoas, que tinham aproximadamente, para 25. Aí logo depois chegou a 30 no final desse ano. Então ela quase que duplicou de tamanho, com 2 novas áreas aí, que é design de produto e arquitetura. Nesse momento que eu entrei, em 2004, quando entrou a conta, e eu fui convidado para fazer a área de design de produto lá dentro. Que, para um designer de produto que já estava aí há 2 anos no mercado, mais ou menos, só, assim, com um estágio quase pleno, na verdade eu ainda estava passando de júnior para pleno, eu recebi um convite para formar a equipe, junto com outro profissional, o Bernardo, que era mais experiente que eu, para montar a parte de design de produto ali dentro. Então, é até um sonho, assim, de um designer de produto poder entrar numa empresa que nunca trabalhou com isso e você poder montar do jeito que você acredita que deveria ser. E aí o Bernardo ficou, acho que mais 6 meses, saiu e eu fiquei. E aí caiu no meu colo montar isso. E para mim foi muito bom, assim, foi um espaço rico onde eu pude trazer muito conhecimento que eu tive aqui na faculdade, dessa área técnica, dessa área de viabilidade para dentro da agência, e até desconstruir, talvez, até algumas percepções erradas que muitas pessoas têm da área de design de produto. Né? O timing de design de produto, acho que assim como o timing na área de interiores, é totalmente diferente da área de design gráfico. E às vezes os designers gráficos não entendiam que para você pensar no móvel, você precisava de pelo menos uma semana. É um tempo curto, tá? Mas assim, o drive, né, de tempo da agência é por aí. Fazer uma peça, às vezes, é 1 dia, 2 dias. E aí, quando você fala assim, não, vou fazer uma loja, eu preciso de 2 meses para pensar uma loja. Eles ficavam meio assustados. E aí foi todo um trabalho de construção, de conscientização, mostrando o trabalho, mostrando que é diferente, mostrando que as etapas são diferentes, né? A dinâmica de um designer gráfico,
hoje em dia numa agência, não é hoje não, já tem tempo, né? Você tem um trabalho de criação da área do design gráfico e quando o seu projeto ele é desdobrado, às vezes você passa para um outro designer mais júnior e a parte de finalização, de arte finalização, você tem um arte finalista que faz isso para você. Na área de design de produtos foi uma coisa que eu nunca achei positiva. Algumas agências até chegaram a fazer isso, do tipo, não, vamos colocar agora um profissional para fazer detalhamento técnico das suas ideias. E eu, talvez de uma maneira até mais conservadora, mas eu acho que tem aí uma qualidade, tem um lado positivo nisso, eu nunca quis colocar isso lá dentro da agência. Eu sempre quis fazer, cara, quem cria vai até o final. Né? Porque tudo isso que eu falei para vocês, do aprendizado, da implementação, da troca com o fornecedor, se você quebra isso entre a criação e a viabilidade daquela peça, daquele projeto, o que vai adiantar eu, que entrei no projeto só para fazer o acompanhamento de protótipo, saber dos erros e acertos? Talvez eu nem saiba o que ele errou, o que ele acertou. Né? Eu vou estar ali meio que sem saber direito qual era a ideia daquele designer que começou a criação, o que ele queria realmente transmitir com aquela forma, com aquele acabamento. Então, isso foi uma coisa meio dura que eu deixei na área, em relação ao acompanhamento e à propriedade do projeto, é que se você começou o projeto, você vai com ele até o final. Isso era tema de várias discussões lá dentro da agência, porque às vezes você tem um designer sênior que é caro, fazendo um trabalho que, teoricamente, não é tão valorizado pelo cliente ou pela agência. Mas eu falava assim, gente, para mim esse trabalho é tão importante quanto a criação. Não adianta nada a gente fazer a criação se a entrega é ruim. Se a gente não coloca essa mesma pessoa na ponta do processo, na entrega, a gente está perdendo, acho que talvez a nossa maior virtude, que é o resultado das coisas que a gente propõe. E, normalmente, muitos escritórios fazem isso. É não valorizar a parte da entrega, e sim a parte que impressiona o cliente, que é a apresentação da criação. Né? Fazer o cliente chorar, né? Assim, fazer ele ficar impressionado no momento da apresentação, uma apresentação de uma proposta, e aí depois tem toda a parte de implementação, que aí a galera patina mesmo. E aí você bota a expectativa lá em cima do cliente, e no final, na hora de entregar, fica aquela coisa meio mais ou menos. Ou a sua relação com o cliente muda. Então, eu prefiro muito mais construir uma relação onde eu não gere uma expectativa alta no começo, e depois acabo transmitindo até uma frustração no final, do tipo, pô, imaginei que fosse aquilo, mas não é, do que eu entregar o que eu acredito que seja certo, e no final do processo ele surpreender e ver que realmente tudo aquilo ali que foi proposto foi viabilizado, talvez até de uma maneira melhor. Então, vamos lá, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a parte de apresentação. Eu vou, gente, apresentando assim, tá? Porque vamos dando aqui uns estalos e eu vou dividindo com vocês o que eu acho legal. E aí, quando acabar o tempo, eu vou acelerar. Vamos lá. Design estratégico, vamos lá. O que é, na verdade, design estratégico? Talvez, tentando transmitir para vocês aqui alguns conceitos, né? O design estratégico, o nome ajuda muito já a dizer realmente o que é, mas é um olhar diferente, né? É um olhar de questionamento de um briefing, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de um cliente que eu acho que materializa muito o que é o design estratégico. O jornal o Globo, há uns 4 anos atrás, procurou a gente, e o diretor deles, na área de relacionamento com o cliente, né, o clube de assinantes do Globo, que mudou para Clube Sol Mais Rio, procurou a gente com uma ideia já em mente, né, cliente criativo. E ele chegou e falou assim, olha, gente, eu quero fazer uma ação de relação com os clientes na praia, nos finais de semana, na orla do Rio de Janeiro. Só que eu já sei, eu acho, o que eles estão querendo. Eu viajei para a Europa, vi em Ibiza umas almofadas para você colocar na praia, que eu acho que vai super funcionar aqui no Rio de Janeiro. A gente, tá bom, beleza. Vamos lá, qual é o briefing do projeto? O que você quer fazer? Eu quero que vocês desenvolvam um mobiliário de praia para o Clube do Assinante do Rio de Janeiro. Aí a gente levou essa pergunta, né, esse briefing para dentro de casa.
Aí a gente sentou, fez reunião, discutiu. Uma semana, mais ou menos, um dia de reunião. E no final a gente chegou à conclusão que todo mundo já tinha um pouco quando ele lançou essa pergunta. É que ninguém ia usar uma almofada. Ninguém ia usar aquela solução de bis aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o carioca ele é diferente. Assim, todo lugar, né, todo o público tem as suas características. Todo o cliente ou todo o usuário tem suas características. E aí, quando você olha para a praia do Rio de Janeiro e você vê como o carioca usa a praia, né, que tá bom aquela cadeirinha ali que ele usa, tá bom aquela canga, assim, não adianta você criar coisas muito modernas ou coisas importadas, trazendo um conceito que funciona na Europa e que vem para cá, que não vai aderir só simplesmente por ter estado em Ibiza e vai vir para cá. Principalmente na praia, eu acho que é quase que como uma materialização de muitos conceitos e diferenças no Rio de Janeiro. Acho que para mim a carioca é uma síntese um pouco do Rio de Janeiro, para o bem e para o mal, tá? E aí eu acho que isso aí, nesse caso, não ia funcionar, e todo mundo chegou nessa conclusão dentro da Crama. Transmitiam mais conforto e mais segurança para o cliente. Por exemplo, um lugar para ele guardar o jornal, para ele guardar a bolsa, uma trava, uma tranca para ele colocar uma bolsa presa na cadeira, um acessório de guarda-sol para ele poder guardar as coisas ali, se ele quisesse pendurar no guarda-sol, ou se viesse a água, né, ele botava já deixava tudo ali mais escondido, mais separado. E a gente levou isso para o cliente e o cliente topou. E o projeto foi para frente, foi implementado e durou 2 anos até as peças agora, aí, que agora eles descontinuaram. Então é um pouco isso, acho que eu trouxe de exemplo para vocês. É não pegar o briefing do cliente, porque às vezes o cliente não sabe realmente o que ele quer, ele acha que ele sabe. E às vezes um cliente chega para a gente falando, eu preciso desenvolver um produto novo, ou uma loja nova, porque eu preciso aumentar minhas vendas. E aí o nosso trabalho é, você está com um problema de fluxo, então, né? Você quer equilibrar suas contas, você quer fechar o mês no azul. É isso que eu quero. Então, assim, na verdade, não é um produto novo que ele precisa. E aí o olhar do design estratégico, e acho que essa é a maior virtude, na minha opinião, é que ele é muito mais amplo. Ele vai olhar toda a empresa dele. Às vezes ele tem um problema, de fornecimento, de logística. Às vezes ele tem um problema que o ponto dele é muito caro. E às vezes não é lançar só um produto novo. Talvez não seja esse. Talvez o problema dele seja um reposicionamento de marca. Ou um reposicionamento dentro do mercado dele. Então, às vezes, gente, o cliente não sabe realmente o que ele precisa. E aí o design estratégico ele dá esse passo atrás mesmo. Ele é mais questionador. Ele chega e pergunta para o cliente, mas é isso mesmo que você precisa? Na verdade, o que você quer com essa solução? Aí você acaba recebendo do cliente a resposta que você gostaria de ouvir. Eu quero equilibrar minhas contas. Eu quero expandir a minha empresa. Eu quero novos públicos. Eu acho que é aí que você consegue tirar do cliente o que você gostaria de ouvir. E aí é trabalhar em cima disso com uma proposta. Nem sempre o cliente entende isso e nem sempre o cliente aceita isso. Tem cliente que fala, não, eu sei muito bem como é que é a minha empresa, eu sei como ela funciona, eu toco ela há 30 anos sozinha e você acha que não entendeu o que eu gostaria de fazer. E, cara, aí você, beleza, vai, segue sua vida, então contrata uma outra empresa, parte para outra. Não adianta também, acho que na minha opinião, a gente como designer trabalhando com estratégia, forçar a barra do tipo, não, então esse seu produto que você quer fazer, a gente vai fazer esse seu produto e tal. A gente tenta sempre trazer um olhar diferente. Né? A gente quer realmente fazer um resultado que funcione, não simplesmente fazer um produto novo por fazer um produto novo. Agora falar um pouquinho sobre Design Thinking. Quem já ouviu falar sobre Design Thinking aí? Você de qual curso? Não estuda? Tá. Ninguém ouviu falar sobre Design Thinking aqui? Não? Zero? Tá. Bom, então vou dar uma situada em vocês em relação ao Design Thinking. Design Thinking, ele nasceu há cerca de 20 anos atrás, em alguns livros escritos falando sobre a abrangência do poder do design.
E logo na sequência, nos anos 90, ele começou a ser usado dentro de algumas agências de design. E aí, qual era a ideia deles? Trazer a metodologia de design de produto, que é dada na maioria das faculdades, aqui dentro da EBA, no curso de design de produto, de desenho industrial, eu aprendi essa metodologia, uma metodologia de projeto tradicional, mas que tem as suas fases muito definidas. E eles trazem essa metodologia para a solução de qualquer problema. Então, você pega aquele modelo de metodologia, adapta e resolve qualquer problema. Você não cria produtos novos, você resolve problemas com essa metodologia. E foi essa metodologia que eu quis trazer aqui para vocês, para dividir com vocês. Ela vem hoje cada vez mais sendo mais usada, não só na área de design, como nas áreas relacionadas ao design. Então, hoje em dia, você tem escritórios de arquitetura usando Design Thinking, escritórios de interiores também usando Design Thinking. Você tem a gestão de empresas sendo orientadas pelo Design Thinking. Isso, gente, está acontecendo muito fora do Brasil. No Brasil está começando a acontecer. Tá? Então, eu acho legal vocês terem contato um pouco com esse assunto. Trouxe 2 livros aqui depois para quem quiser dar uma olhada aqui, folheada, porque eu acho que é um assunto bacana e, de uma certa maneira, interessante para quem trabalha com criação, porque vocês podem usar isso no dia a dia de vocês, nos projetos de vocês, na escola, em projetos acadêmicos, em projetos pessoais, em problemas pessoais, problemas familiares. É uma nova maneira de pensar, mas assim, de uma maneira muito fácil também. Então, vamos lá. Design Thinking. Bom, primeiramente eu trouxe esse Mind Map aqui para vocês, que é uma das ferramentas também usadas no Design Thinking. Mind Map, gente, é uma ferramenta, e o Design Thinking ele trabalha sempre com ferramentas, tá? Mind Map, dentro dessa área de ferramentas, é uma ferramenta que organiza muito o pensamento, conteúdo. Pessoas usam esse tipo de ferramenta aqui, às vezes, como anotação de uma sala de uma aula. Vocês poderiam estar usando essa ferramenta, quem conhece Mind Map, quem sabe usar Mind Map, poderia usar essa ferramenta agora para anotar tudo que eu estou falando. Tá? Qual é o barato dessa ferramenta? É que ela é um mapa mental, e aí você tem um grande centro aqui, que é o seu tema principal, e as ramificações dele. Né? Então, aqui, nessa brincadeira aqui, você tem o Design Thinking, como um ramo principal superior ali, o que, e embaixo o como, e aí todas as ramificações do que e como são todas interligadas. É uma maneira de você colocar o seu raciocínio em prática, tá? O seu conteúdo, o seu conhecimento, de uma forma visual. Isso é uma coisa que eu entendi também muito, e hoje, gente, acho que a gente passa por esse problema com o poder do computador, tá? da rede, da informática mesmo, é que cada vez mais nós somos menos analógicos. Né? Cada vez mais a gente usa o computador para tudo. E nós que trabalhamos com criação, e vocês na área de interiores com espaços, vocês precisam experimentar as ideias, vocês precisam tornar as ideias visíveis e visuais. O que eu estou querendo dizer? É de trabalhar com desenho, impressão, compartilhamento disso de modo analógico. Hoje, muitas ferramentas de rede possibilitam isso. Mas eu sempre trabalho, não só dentro do meu escritório, mas também dentro da sala de aula, com um mural para cada assunto, onde os alunos vão construindo aquele conteúdo, onde você imprime uma referência, onde você faz uma anotação em série ali, ou algum comentário, mas é quase que um grande mural tradicional de uma escola, mas dedicado a um assunto ou dedicado a um projeto. Por que eu acho isso importante, gente? Porque quando você coloca no papel as coisas que você sabe, e eu aprendi isso também montando aula, você percebe que você sabe muito mais do que você imaginava. E aí a gente não tem essa noção mesmo. Quando você começa a colocar no papel, e o Mind Map é uma ferramenta interessante, você começa a descobrir muitas coisas. Eu faço um exercício dentro do meu curso, vocês podem até fazer, se quem quiser fazer de dever de casa aqui, tá? Não vou cobrar, não. Mas eu pergunto para os alunos no primeiro dia, assim, quem são vocês? E aí eu explico essa ferramenta rapidinho do Mind Map. Quem quiser aí, bota Mind Map no Google, vocês vão aprender em 5 minutos o que é o Mind Map.
E eu peço para eles usarem a ferramenta para eles se apresentarem, para dizer quem, né, o que são vocês, quem são vocês. E através do Mind Map você explica as coisas que você gosta de fazer, a sua família, o que você gosta de trabalhar, quais são os seus hobbies, enfim, coisas que você faz, que você gosta, que você não gosta de fazer. E aí você consegue realmente, numa ferramenta como essa aqui, dizer quem você é, com palavras e um fluxograma aqui organizado. E aí, voltando para o Design Thinking, ele faz muito uso dessas ferramentas. Tem várias ferramentas. As ferramentas não são proprietárias do Design Thinking. Várias pessoas inventaram essas ferramentas. O Design Thinking ele só pega essas ferramentas e usa elas nos momentos chaves. Começou nesse escritório aqui, foi o que talvez tenha mais falado e pregado sobre Design Thinking nos últimos 20 anos. Esse é um escritório americano, começou formado por engenheiros na área de design de produto, Ideal, fala. Se eu botar Ideal, vocês vão entender um pouco mais sobre Design Thinking. Eles são meio que referência de como tudo isso começou. Nos anos 90, eles até fizeram um programa de televisão, nos Estados Unidos, onde eles têm um problema do carrinho do supermercado. É legal se vocês botarem depois aí no Google também, quem quiser anotar. Carrinho do supermercado, Ideal, que é, né, o nome. E aí vocês vão ver, né, tem lá 7 minutos mais ou menos de vídeo, onde eles explicam um pouco a metodologia, eles resolvem o problema do carrinho do supermercado. Fazem uma proposta de um novo carrinho. E aí vocês vão ver como é interessante o processo, como é rápido, e em uma semana eles chegaram numa proposta nova de um carrinho de supermercado. Aí vamos lá. O design deixa de ser somente operacional e passa a ser também estratégia. O Design Thinking ele trabalha essa parte, principalmente a estratégia. Tá? O Design Thinking não substitui o trabalho que os designers normalmente fazem. O Design Thinking ele aborda mais essa parte estratégica. Ele pode ser usado também para a área de produtos, para a área de espaços, para a área gráfica, mas ele não substitui. Tá? Então, assim, os designers agora que trabalham com Design Thinking, eles precisam escolher. Eles vão continuar fazendo peças ou produtos, ou eles vão trabalhar um pouco mais com estratégia. Né? Não é uma nova maneira... É também uma nova maneira de fazer design, mas não quer dizer agora que a gente não vai ter mais pessoas desenvolvendo produtos e desenvolvendo espaço. A gente vai continuar tendo essas pessoas, só que a gente também pode fazer de um modo diferente. E isso é um pouco também, o que define um pouco, né, o Design Thinking. Ninguém está à procura da solução correta, definitiva e insubstituível, mas do caminho que conduz à melhor maneira de fazer com que a experiência seja significativa e importante. É mais sobre a melhor maneira, é sobre o melhor meio, né, a melhor forma de construir uma solução. E aí, gente, a gente fala hoje que é a melhor, ou melhor do que uma outra, e talvez amanhã tenha uma nova. Tá? Então, eu não sou aqui o cara que vai defender com unhas e dentes o Design Thinking, não. Hoje, eu acredito que ele funcione como uma ferramenta de inovação. Talvez amanhã tenha algo construído em cima do Design Thinking, evoluído e melhorado. Tá? Então, eu não vou aqui morrer falando que Design Thinking vai transformar a sua vida, não. Hoje eu uso ele na minha prática, vocês vão ver alguns projetos aqui, e ele funciona. Tá? Então, acho que esse é o ponto que eu quis trazer para vocês. Assim, é uma ferramenta interessante, funciona, e vocês podem aplicar também. É uma ferramenta de inovação, é uma abordagem predominantemente de gestão, que se vale de técnicas que os designers usam para resolver problemas. É um pouco que eu falei sobre a metodologia que nasceu dentro da área de design de produto. É uma metodologia criativa e prática para a resolução de problemas e concepção de projetos. É uma mentalidade otimista e experimental centrada no ser humano. Isso aqui acho que define muito bem o Design Thinking, principalmente essa parte final aqui. Criativa e prática, sempre, e uma mentalidade otimista e experimental centrada no ser humano. O ser humano é sempre o foco das soluções. Tá? Não é vender mais produtos. Não é nunca esse o objetivo final do Design Thinking. Se a gente fala de um produto ou de uma empresa, é como transformar a experiência daquele usuário ou daquele cliente. É diferente.
Às vezes não é um produto. Hoje em dia as pessoas querem muito menos produto e muito mais experiência. E aí, gente, quando a gente está falando de espaço, esse é um trabalho, uma área interessante para vocês trabalharem. Onde você consegue, talvez, as melhores experiências. Pode ser no espaço digital? Pode ser. Mas hoje, né, a parte de exposição, né, de museus, de loja, de venda, ela continua sendo muito relevante. Às vezes, pessoas compram produtos de uma determinada marca, não é pelo diferencial do produto em si, às vezes é pelo diferencial da experiência que aquela marca proporciona para ele. E às vezes essa experiência está na loja somente. E aí ele, entre o produto A, que custa 50, e o produto B, que custa 50, eu vou no A, porque quando eu vou na loja, eu tenho uma experiência completamente diferente, eu sou atendido, né? A pessoa já me conhece, ela não me enche o saco, os produtos estão expostos de uma maneira aqui que eu não preciso ficar chamando o vendedor. Enfim, tudo é pensado para que eu tenha uma experiência, a melhor experiência possível de venda dentro daquele espaço. E aí, por que eu vou escolher a B se não a A? Entendeu? Então, é mais por aí. Hoje, os produtos são cada vez menos diferenciados por si só e muito mais pela experiência que aquela marca, ou o valor que aquela marca traz em cima daquele produto. Então, vamos lá. E acho que isso aí é um prato cheio para quem trabalha com espaço, tá, gente? Estou dando aí um bizu para vocês, porque é a área que eu trabalho. E nessa área de interiores, quem quiser trabalhar na área que sai um pouco da área residencial, eu acho que tem muita oportunidade nessa área de experiência. Vamos lá. E aí tem dois pensamentos, né? Eu vou passar bem rapidinho aqui, que é o pensamento analítico. Na física, né, ele traz muitas vantagens para a gente, né? É o que o pensamento analítico ele nos ajuda muito, né, para entender alguns fenômenos, para analisar dados, né? Por exemplo, foi o pensamento analítico que fez com que a gente entendesse a gravidade, por isso que eu botei essa imagem aqui da maçã caída no chão. Mas é o que transforma as coisas, os fenômenos em fórmula, né? É o que simplifica a produção, é o que faz uma comida congelada chegar na nossa casa e a gente poder fazer no micro-ondas, né? Tudo isso é em cima do pensamento analítico que foi entendendo as coisas, decodificando, sistematizando e automatizando as coisas. Os remédios também são resultados de um pensamento analítico, né? Reduz custos, torna os processos mais eficientes. E a gente tem um outro tipo de pensamento, né? O intuitivo ou criativo, né? Onde o objetivo é entender, mas não necessariamente usando a razão. Seu foco é o que poderia ser. A pergunta é, por que não? É dele que nascem as inovações, mas é caro e envolve riscos. Quando a gente fala de inovação, e aí também é uma palavra também muito falada há 5 anos aí, isso aí é um produto inovador, um design inovador, um espaço inovador. O que é de fato inovação, né? Porque muitas pessoas, muitas empresas vendem inovação como se fosse só uma coisa diferente, uma coisa nova, né? E inovação não é só o novo, né? Na minha opinião, inovação é algo que proporciona uma mudança, tem valor, né? Tem valor para quem usa. Um exemplo, eu acho que de inovação, e aí talvez muito simples e talvez mais fácil até de entender, na área de telefonia e de celulares, é o iPhone. Se forem parar para pensar, vocês lembram quando foi lançado o primeiro iPhone? Alguém lembra aí? 2007. Vocês terem uma ideia, já se passaram aí 7 anos, né? Um pouquinho mais, 8 anos. E o que mudou do telefone? Do iPhone 0, o iPhone 1, para o iPhone 6? Pouquíssima coisa, né? Aí agora eu vou, se vocês pararem para lembrar, é porque eu não trouxe esses slides aqui, eu até tenho. De 2006 para 2007, a diferença. Quando a gente tinha lá aqueles Nokias N95, enfim, eu vivi um pouco mais isso, talvez vocês são mais novos, não tenham vivido tanto, assim, mas tinha, os celulares eles só tinham uma interface de tela colorida, nada era touch,
E você não navegava pela internet, era horrível. Você não fazia nada, você lia e-mail, mandava mensagem e só. E foto também era bem ruim, bem caído. E aí, quando vem o iPhone em 2007, ele simplesmente muda tudo. Para mim, isso é uma inovação. Aquilo ali é inovador. O iPhone 6 para o iPhone 5, eu não acho que ele é um produto inovador. E aí, acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, de saber usar os termos. Né? Acho que o design também é um termo já muito usado também como a inovação, de uma maneira que não transmite realmente o que é o design. Né? Se a gente for parar, vocês trabalham com design de interiores, né? Tem uma galera, eu me formei trabalhando com design de produto, mas aí você vê o termo design sendo usado de uma forma solta, né? Você tem o designer de sobrancelhas, né? O designer de bolo, o cake designer. Então, né? E acho que é o nosso trabalho também como profissional criativo e designer também, conscientizar as pessoas, né? Explicar para as pessoas o que é realmente o design. Qual é a diferença entre fazer design e não fazer design? Ou, né? Explicar para as pessoas, não, gente, desculpa, isso não é design. E aí isso vem também na parte de marketing, né? De publicidade, de propaganda, onde os caras vendem realmente o design só como forma. E o design não é forma, né? Tem todo um pensamento. Independente se você trabalha com design estratégico ou não, o design não é forma. Né? E hoje se vende o design como forma, como casca. Vamos lá. E aí pensando, né, trazendo esses dois pensamentos, né? Eu trouxe uma imagem aqui meio poética, assim, mas sintetiza um pouco. Devo voar ou fincar os pés no chão, né? Fincar os pés no chão do pensamento analítico ou voar, né, que é o pensamento intuitivo e criativo. E aí uma imagem, né, que eu trouxe para responder é uma pipa, né? Você voa, mas com uma linha que te puxa para a realidade, né? Então, eu acho que é muito mais você trabalhar a criatividade buscando soluções de resultado. E não buscando soluções que impressionem o cliente, mas que fiquem caras demais e ele não saiba produzir. O Design Thinking usa os dois, né, de maneira simultânea. E aí já está dizendo isso aí. E aí ele traz 3 lentes, né? A funcionalidade, a viabilidade e a desejabilidade. A desejabilidade, né, está mais relacionado à experiência, né? E aí sim você tem o lado da estética. A estética dos produtos, a estética das suas soluções, elas passam pelo desejo, né? Pela aceitação pelo usuário, né? Dele se sentir bem com aquela estética, com aquela forma, se sentir atraído. Né? A funcionalidade está relacionada aos aspectos técnicos, né? Para que serve aquele telefone, no caso aqui, a gente falando do iPhone? Ele tem que cumprir todas as suas características mínimas, e talvez até mais, e eu acho que o iPhone conseguiu trazer isso. E a viabilidade é dele ser realmente produzível, né? Ser materializado, ter um preço razoável. Não adianta você valorizar a funcionalidade, o desejo e a viabilidade. O iPhone agora está custando 15 mil reais. Ninguém vai comprar. Mesmo hoje, achando muito caro o iPhone, as pessoas ainda não conseguem comprar. Né? Mas são esses 3 círculos que você precisa trabalhar bem para, junto, né, com o Design Thinking, você chegar realmente em projetos inovadores de fato. Né? E aí hoje, né, os designers, né, isso é um pouco de como o Design Thinking vem percorrendo uma trajetória. Né? Essa cadeira, né, essa metodologia, ela começa com designers desenvolvendo projetos para pessoas, depois ela migra para designers trabalhando com pessoas, e depois, agora, já tem pessoas trabalhando como pessoas com pessoas. O que é isso? São pessoas não formadas em design trabalhando como design thinking. Essa é uma grande virtude do design thinking, é trazer o olhar criativo do designer, a forma de pensar de um designer para qualquer pessoa que tenha problema. Essa é a grande característica do design thinking, tá, gente? Esse é o grande diferencial dele. Claro que todo mundo que já trabalha com um projeto, com indústria criativa, com design, pega ele muito mais fácil, porque já está um pouco no seu DNA de formação profissional.
E aí, como posso usar o Design Thinking, né? Para quem ficou animado e quem quer começar a estudar um pouquinho mais sobre isso e começar a praticar. E eu trouxe algumas características aqui importantes. Não adianta só ficar falando sobre Design Thinking e não explicar aqui um pouquinho de como ele acontece. Ele tem algumas características, né? Algumas premissas. Primeiro, é centrado no usuário, uma equipe multidisciplinar, espaços dedicados e o kit de habilidades. A gente vai passar por cada um deles agora. Quando falamos em design centrado no usuário, partimos da premissa de que os melhores produtos ou serviços são resultado do entendimento da necessidade do usuário, ou seja, aqueles que irão utilizá-lo. Então, é você realmente trabalhar e pesquisar e entender o seu usuário, tá? E aí isso pode ser feito de diversas maneiras, com diversas ferramentas, mas deixe você sentar e conversar com a pessoa, até você também sentar e ficar observando um dia daquela pessoa, usando o seu serviço, usando o seu produto, vivenciando aquele problema. Esse material foi desenvolvido pela IDEO e ele é aberto. Quem quiser também ler, tem a tradução dele, tem um PDF em português. Se vocês botarem esse termo aí, HCD, Human Centered Design, no Google, aí vocês botam lá em português, vai aparecer um PDF, vocês conseguem baixar e ler esse manual. A necessidade do usuário, né, decide a experiência. Contexto é o ambiente e as circunstâncias que envolvem o usuário e o produto. Também o contexto é importante, né? Não adianta a gente só olhar a pessoa, a gente tem que olhar aonde ele está inserido, né? O espaço, por exemplo, onde ele está inserido. E aí uma relação interessante, falando de espaço e de usuário, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, mas esse ano até fiz uma aula sobre isso, que é como o espaço influencia as pessoas e vice-versa. Isso é importante quando a gente fala de espaço, quando a gente fala de ensino e quando a gente fala de criatividade. A gente quer estimular um ambiente criativo? Sim, queremos. Tá, e aí a gente tem um modelo tradicional, às vezes, de uma sala de aula ou de um escritório, onde cada um está sentado no seu computador de costas para o outro, mas queremos ser criativos. Espera aí, uma coisa não está batendo com a outra. Para a gente ser criativo, a gente precisa de uma plataforma colaborativa, de mais integração entre as pessoas, de mais divisão de ideias, de mais compartilhamento de ideias. Não adianta você botar assim, somos criativos na parede. É melhor você não botar na parede e você ter momentos para as pessoas se encontrarem, para as pessoas dividirem, para as pessoas construírem ideias de fato. Então, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, tem uma receitazinha de bolo aqui que ajuda muito, né? 3 a 8 pessoas, um facilitador, é uma pessoa responsável, né, por gerir a equipe, né, e ela mesmo ser um facilitador e mediador de conflitos, né, uma pessoa responsável por dar ritmo, né, por dar foco para aquele grupo. Formações distintas e ambos os sexos. Formações distintas, gente, aí tem uma característica interessante quando a gente fala sobre equipe e sobre criatividade e inovação. Pessoas em formato de T ou T-shaped, né? O que é isso? O que é interessante nessa característica? São pessoas, e aí você tem vários formatos de pessoas, tá? Nessas letras. Isso é um modelo bem americano mesmo, né? De tentar codificar as pessoas, mas ele é interessante o exercício, porque isso acontece de fato em alguns casos. Você tem a pessoa no formato I, tem a pessoa no formato T, e se eu não me engano tem outras letrinhas também que definem pessoas. Mas aqui a gente está falando muito mais de características profissionais, tá? De modos de trabalhar. O que é uma pessoa aí? Tá? É uma pessoa centrada em um conhecimento único, o especialista. Então, vamos lá. Dando um exemplo aqui de um especialista. Meu pai, por exemplo. Meu pai é engenheiro civil. Se você fala com ele sobre design, sobre arte, sobre qualquer outra coisa, ele faz uma reflexão pequena sobre aquele contexto e aí ele sempre dá uma puxada assim, para o olhar dele de engenheiro. Né? Ele não tem outras atuações profissionais fora da engenharia. Ele consegue só enxergar a engenharia como o melhor meio de solução de problemas. Ele até diz assim, acho que é meio mal de engenheiro mesmo, assim, que ele acha que engenheiro é a profissão que
mais abrangente que vai resolver todos os problemas. Então, ele acha que todo mundo devia fazer um curso de engenharia antes de escolher a sua profissão. Mas vamos lá. E aí tem os profissionais em formato de T. Eu meio que sou o meu pai de uma forma mais light, assim, mais leve. Eu não consegui, nem quis fazer engenharia, não. E tem o profissional no formato de T, que é diferente. Ele tem uma formação, ele se forma, ele tem um conhecimento profundo numa área, mas ele tem essa parte aqui horizontal do perfil dele, que ele tem uma área de conhecimento muito mais diversificada, tá? Onde ele se aprofunda em outras áreas, onde ele articula e participa de outros encontros, de outras conversas com outras pessoas. Então, aqui, por exemplo, que eu estou trazendo para vocês aqui de uma característica que ele é um apaixonado por outras coisas, além da sua profissão. Ele pensa de forma internacional, ele tem um olhar atualizado do que está acontecendo no mundo. Ele tem um perfil explorador, então ele é curioso, ele está sempre pesquisando e procurando coisas novas, conhecendo lugares novos. E também curioso, né? Então ele se dispõe, né? Ele procura entender as coisas que estão acontecendo, né? Para depois sentar com uma pessoa e conversar sobre aquilo, escutar o outro. Então, isso aqui é um exemplo de um formato de T de pessoas que eu acho que, quando a gente fala de equipe, quando a gente fala de inovação, de pessoas criativas, isso é muito importante para a formação de um profissional criativo. Não adianta você só ser criativo. Quanto mais área de conhecimento, na minha opinião, você tem, mais links você faz, né? Mais sinapses, que chamam também sinapses, são esses estalos, onde você liga um problema com outro ou você gera uma solução nova. Não adianta a gente ficar ali só numa caixinha pensando na nossa. Quanto mais a gente abrir a nossa cabeça, o nosso olhar, eu acho que melhor para essa área criativa. Alguns exemplos aqui de formatos de equipe, né? Isso é um gráfico também que está aí na internet, mas é interessante vocês verem como funcionam algumas redes. E aí uma questão também de cultura de empresa, que junto com o espaço também determina muito um ambiente criativo. O Tim Brown, né, que eu trouxe aqui em várias citações, ele é o cara lá da Ideal, é um dos líderes da Ideal, e ele fala isso que eu acho que é uma frase ótima, cara, que é melhor pedir desculpas depois do que permissão antes. Numa cultura de uma empresa onde você quer propor coisas novas e quer fomentar um ambiente criativo, cara, se você tem todo um procedimento para falar o que você pensa, para expressar o que você gostaria de mudar ou de melhorar dentro da empresa, você tem que preencher um formulário, botar numa caixinha de sugestão. Cara, não é por aí, entendeu? Aberto, né? Quer falar comigo? Tem algum problema? Vem cá, vamos conversar agora. Ou não, daqui a meia hora, estou terminando um trabalho aqui, a gente conversa. É muito mais isso, e dar espaço e liberdade para as pessoas. Acho que quando você tem um ambiente com maior liberdade, as coisas fluem, as coisas acontecem de fato. Quando você não tem, fica ali cada um fazendo o seu, tocou, né, acabou o expediente, a galera vai embora e acabou, e só se limita a falar do trabalho daquele ponto. Então, nunca é além, né? E eu acho que quando você trabalha com criatividade, você tem que sempre proporcionar esse além, né? O extra, o a mais. E aí, falando de espaço, os espaços dedicados, eu acho que tem essa questão aqui, né? E esse Chris Flink, que tem um livro, eu trouxe para vocês também, chama Make Space. Eu vou passar para vocês enquanto rola o debate, para vocês poderem ver. Ele diz isso, né? O espaço é a linguagem corporal de uma organização. E é mesmo, gente. Assim, se vocês peguem qualquer espaço de qualquer empresa, de qualquer escola, ele diz o que é aquela escola. De alguma maneira ele está dizendo, para o lado bom e para o lado ruim. E aí um exemplo aqui, por exemplo, de um espaço, né, que eu estava conversando com vocês. Vamos incentivar a criatividade na nossa empresa. Está cada um no seu computador, na sua baiazinha, no seu território, fechado. A diferença desse espaço para um espaço como esse aqui. E aí, qual é o olhar que eu quero trazer para vocês? A gente não faz projeto, a gente não apresenta projeto num espaço profissional assim. Mas é um meio de fazer projeto interessante
colaborativo e criativo para a gente desenvolver projetos. Na verdade, é um equilíbrio entre espaços desses, de projeto, de interação, de colaboração com o outro. Porque tem o trabalho do foco também, tem o trabalho da análise, o trabalho do desenvolvimento da proposta criativa, da apresentação, né? Então, você precisa, na minha opinião, você precisa ter um espaço como esse, um ambiente criativo, e um como esse. Não tão feio assim, né? Vocês trabalham com design, com espaços, vão fazer algo muito mais bonito, mas você precisa desse formato. A pessoa sentada no computador. Também não adianta agora falar, eu nem quero trazer isso para cá, porque não é esse meu objetivo. Ah, não, esqueçam o computador. Não, não é isso. Vamos usar o computador como ferramenta de melhoria do processo criativo. É sempre trazer o olhar para o computador, para as ferramentas, trazer sempre o lado positivo delas. E acho que às vezes na nossa atuação profissional, às vezes a gente esquece disso. E quando a gente vê, a gente está no automático, usando ele para qualquer outra coisa, esquecendo de compartilhar ideias, dividir ideias. Vamos lá. Então, um espaço criativo, né, na minha opinião, ele deve ser mais um espaço trabalho e não um espaço escritório. Esqueça carpetes e revestimentos de parede. Nessa frase, o que eu quero trazer aqui é muito menos acabamento e muito mais ocupar o espaço, expressar a sua criatividade dentro do espaço. Então, não se preocupa muito com a cor da parede, o acabamento da parede, se está bonito, se está limpo, qual chão você vai usar. O chão a gente vai sujar, a parede a gente vai sujar e depois vai pintar de novo. Não ter esse cuidado. Se a gente faz um espaço criativo muito bonitinho, muito limpo, muito bem pintado e bem acabado, ninguém vai querer usar ou pendurar um cartaz ou colar alguma coisa na parede. Vai ficar todo mundo meio, será que pode, será que não pode? Para mim, isso aí já é uma questão do espaço. O espaço tem que convidar a experimentação. Humano, com mais espaço para discussões, reflexões e conexão, de maneira que as pessoas trabalhem colaborativamente, ao invés de individualmente. Dinâmico e reconfigurável. E aí, falando mais de composições, às vezes tem uma grande mesa para fazer uma reunião de 10 pessoas, e às vezes você divide o espaço para trabalhar com 5, 6 pessoas. Esse é o livro que eu trouxe para vocês. Ele está em inglês, mas ele tem, assim, tem também ele para baixar na internet, em PDF. Eu trouxe o impresso para vocês e tem várias dicas, né? E foi até base que eu usei, foi até uma base que eu usei para fazer a aula sobre espaços e criatividade. Falando sobre espaços e criatividade, nesse livro ele tem uma passagem interessante, onde ele fala sobre postura, né? Como a postura influencia a ação. Então, se você quer um ambiente criativo, onde você quer incentivar as pessoas a experimentar, você não coloca uma poltrona nele, uma poltrona confortável. Porque se você quer que as pessoas levantem da cadeira, que botem a mão na massa, você não dá uma cadeira confortável, uma poltrona para a pessoa sentar. Se você quer promover um debate, uma reflexão longa de 1 hora, 1h30, não vai botar um banco para essa pessoa, porque em meia hora, um banco desconfortável, em meia hora a pessoa já não vai aguentar a outra pessoa falando e vai querer sair da sala. Bota uma poltrona confortável. Aí sim você vai ter a pessoa ali escutando numa boa, pensando, evoluindo o pensamento, trocando ideia, sem se preocupar com a dor nas costas que ela está sentindo. Sentindo de uma maneira até mais confortável e convidada a refletir. Quando você coloca um banco, você convida a pessoa a não ficar muito tempo. Um banco, quando o nosso corpo talvez demore para chegar nisso, né, no nosso cérebro, mas um banco ele induz uma pessoa a ficar no máximo meia hora. Passou meia hora, a pessoa já está desconfortável e ela já está pensando em sair e mudar daquela situação ali que ela foi condicionada. Então, só um exemplo que eu trouxe aqui de um móvel, mas é uma maneira de a gente pensar o espaço. O que a gente quer com esse espaço? A gente quer promover que ação? Reflexão, ação, e aí sim você pensa o espaço. E aí você começa, né, no mobiliário, e depois você vai para as paredes, você vai para o conforto, né,
de iluminação. Iluminação é a mesma coisa, né? O que você quer promover com a sua iluminação? Primeiro, o que a gente quer promover com o espaço? A gente quer prática. Então, ambiente claro, bem iluminado. Não, a gente quer reflexão. O ambiente não tão bem iluminado, meia luz, uma maneira mais confortável. Às vezes, cores fortes estimulam também mais prática, cores mais neutras estimulam um pouco menos. Então, tudo isso influencia. Então, quando a gente pensa no espaço criativo, é a mesma coisa. Eu estou falando aqui, talvez vocês saibam muito melhor do que eu isso que eu estou falando, mas falando de postura criativa, esse livro aqui traz muita informação bacana, tá? E aí também uma característica, né, forte, né, é disposição. É uma metodologia nova, muitas pessoas ainda não entendem quando você leva isso para o seu dia a dia de trabalho, e você tem que mesmo ir quebrando barreiras e mostrando que essa metodologia ela funciona e que você pode fazer recortes nessa metodologia. Às vezes você não precisa trabalhar a metodologia inteira, porque naquele projeto você não vai conseguir bancar. E é difícil uma pessoa como nós, né, me colocando como vocês, assim, como designers que vão entrar no mercado de trabalho e vão estar dentro de um escritório. Né, você tem um escritório lá, sei lá, de mais 5 profissionais como vocês, e você está lá agora querendo levar uma metodologia nova, uma cultura nova. É difícil a galera chegar e falar assim, cara, vamos lá, é irado isso aqui, vamos mudar toda a nossa agência agora com esse pensamento que você trouxe. Cara, não vai ser assim, não vai mesmo. Mas vocês podem ir dosando, né, podem ir trazendo alguns recortes desse processo, pode conversar com as pessoas, trocar, começar a formar um grupo para experimentar algumas práticas pequenas, né, mas eu acho que tudo isso é um trabalho de construção e você precisa mesmo de disposição para isso. E aí, para fechar essa parte aqui, o kit do Design Thinker, né, é empatia, pensamento integrativo, otimismo, experimentação e colaboração. Empatia, né, gente, aí é uma palavra até que vem sendo falada muito, mas isso já é trabalhado já há uns 10 anos dentro dessa área do Design Thinking, que é você se colocar mesmo no lugar do outro. Quando a gente fala do nosso cliente, do nosso usuário, é você viver aquilo, né? A gente, lá dentro da Crama, a gente está com um projeto de trabalhar a Clínica São Vicente, né, que fica ali na Gávea também. É um hospital particular. E um dia, durante essas conversas com São Vicente, eu tive uma crise braba de sinusite. Foi meio que na mesma semana, foi coincidência. Aí eu, pensando como designer e usando o Design Thinking, eu falei assim, cara, tá aí uma oportunidade, porque eu precisava ir no hospital. E eu falei assim, tá aí uma oportunidade de eu entender um pouco o serviço desse hospital que eu estou indo. Só que eu não fui para a Clínica São Vicente, eu fui para um pronto-socorro da Unimed. E aí eu fui entendendo toda a jornada de atendimento, a gente chama jornada do usuário, que é uma ferramenta, e fui levantando os pontos de contato. Pontos de contato são pontos de relação com o serviço. Eu fui pegando um a um ali e entendendo o que acontecia, o que rolava de oportunidade, o que eu via de melhoria para ser feita, o que eu via de ponto positivo, de ponto negativo. Esse olhar de eu me colocar mesmo como um paciente mudou totalmente a minha impressão e o meu entendimento do que a gente poderia fazer para a Clínica São Vicente. Quando você se coloca realmente no lugar da pessoa e você vive o problema, você levanta questões e ideias e soluções que você jamais teria se você ficasse ali observando ou pegando os dados do cliente. O que são os dados do cliente? São talvez formulários que ele coloca para os clientes dele responder. Então já tem primeiro um condicionamento de pergunta e talvez um segundo, um condicionamento de resposta do próprio cliente. Quando você vive aquilo na prática, é você. É a sua percepção sobre aquilo, assim, nua e crua. E é nisso eu acho que a gente tem que trabalhar. Acho que é aí que a gente tem muito valor quando a gente quer fazer alguma proposta de um projeto. E sem empatia, assim, se você não tem empatia, esquece, você não está fazendo mais design thinking. Porque ele é centrado no usuário, ele precisa da empatia. Vou te dar um exemplo aqui, dar um exemplo para vocês. Só nessa avaliação que eu fiz de 2 horas lá nesse processo, eu pensei em algumas coisas que poderiam ser geradas naquele serviço, por exemplo.
Vou jogar insights aqui que foi anotando no caderno. Você sai de um pronto-socorro com uma receita, né? Só que ali naquela receita, você às vezes não entende a letra do médico. Para mim isso é uma questão grave, assim como você não consegue entender uma letra de um profissional onde você está falando de remédio, tá? Mas beleza, vamos lá. E depois um outro ponto, aonde tem farmácia perto aqui para eu comprar logo antes de eu ir para casa? Né? Ninguém informa isso. E às vezes você tem pessoas idosas que saem dali e já precisam comprar o seu remédio. Por que não ter talvez ali você precisa comprar esse remédio, você quer que a gente agilize essa compra para você, você sai do pronto-socorro com esse remédio. Então, assim, é uma coisa boba, mas que esse estalo dessa necessidade da compra de um remédio me deu vivenciando isso. Talvez se a gente estivesse olhando ali, ok, a pessoa vai comprar um remédio. Mas é quando você vê a quantidade de idosos que frequentam o ambiente, você passa por essa necessidade, você faz um olhar diferente. O que não é a prioridade para você, às vezes é um diferencial para um idoso, que ele está ali, acompanhado, ele vai para a casa dele para depois pedir o remédio, para depois ser entregue na casa dele. Se você facilita, e aí voltando a falar de experiência, e não do produto, isso é um diferencial, às vezes, para uma pessoa. Você conseguir pegar as necessidades e transformar um pouco a experiência daquela pessoa naquele serviço. Vamos lá. Falando agora só um pouco da metodologia. Como é que eu estou de tempo aí, Estela? Falo pra caramba. Está acabando? Essas são as 5 principais fases, tá? Descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Descoberta, pesquisa. Interpretação, a análise da pesquisa. A ideação é a parte de criativa, geração de ideias. Na experimentação é onde você vai pegar essas ideias e vai botar a mão na massa para viabilizar. E a ideia aqui é trabalhar uma experimentação pelo meio de protótipo ou prototipação, como é muito falado no Design Thinking, que é você simular a sua ideia com os materiais disponíveis que você tem. Então, se no seu escritório só tem cartolina, cola branca, isopor, bola de encher, você materializa a sua ideia com o que você tem. Falando um pouquinho de projeto de espaço, a gente fez um projeto para uma loja de atendimento para a Oi Atende, onde a gente usou esse tipo de material. Cartolina, isopor, palito e post-it, bolas de encher, copinhos de café. Eu separei em 2 grupos lá dentro da agência, a gente tinha até clientes da Oi também trabalhando nisso, e a gente trabalhou 2 novas lojas, 2 conceitos novos de lojas de atendimento. E eles fizeram a prototipação dessas 2 lojas. O que eles fizeram em 1 hora? Uma maquete bem rudimentar. A ideia não é a fidelidade dessa maquete, e sim expressar ideias. Expressar ideias para depois você compartilhar isso, pegar feedback das pessoas. Qual é a ideia dessa prototipação e da experimentação? É você ter feedback de ideias de forma antecipada. Você não tem que fazer uma maquete fiel à sua ideia para você ter um tipo de feedback. Reparem, talvez vocês vão reparar ao longo do tempo e do curso de vocês, que muitos feedbacks que você tem, às vezes, antes de você chegar num protótipo, numa ideia muito fiel ao que você gostaria de fazer. Se você faz um sketch razoável, a pessoa já pode te dar uma interação e uma resposta. Se você faz uma maquete, você leva para o lado 3D aquela ideia, você pode ter outro feedback. E você não precisa ser tão fiel. E acho que até uma questão também nossa, como criativo, de não abrir as nossas ideias para feedback. E na prototipação é isso, a gente abre, mas de uma forma já materializada. Acho que a grande questão da prototipação é dar forma a uma ideia e conseguir gerar feedback. Acho que essa é a questão. Com os materiais disponíveis. Tá? Se a gente tivesse só papel aqui, a gente ia arrumar um jeito de fazer um espaço só de papel e chamar as pessoas que usam o espaço para falarem, darem a opinião delas. O Design Thinking, gente, eu falo, mas ele é muita prática. Então, às vezes, aqui fica uma distância. E é até contraditório falar muito sobre Design Thinking e não praticar o Design Thinking. Tá? Então, o ideal seria ter um workshop até junto com palestra, mas aqui o momento era palestra.
As fases seguem essa ordem, mas não necessariamente isso aqui é uma ordem definida e dura. Você sempre tem voltas, retornos, é sempre dinâmico. Você às vezes está na experimentação, você viu que não funcionou o teste, a ideia que você estava achando que ia ser a melhor ideia, e você volta para a ideação, você volta para a criação, ou então você volta lá para a interpretação para ver talvez uma nova questão, um novo insight. Aqui é um pouco sobre o movimento da metodologia, onde você tem um movimento de abrir, onde você faz a pesquisa e descoberta, onde você recebe muita informação, recebe muito dado, e depois você faz a interpretação. Você começa a fechar, convergir, depois você abre de novo na ideação, analisa e recebe feedback na experimentação. E na última fase, que é a evolução e a implementação, você também abre depois da implementação. Não existe processo fixo, né, de design thinking. Design thinking é sobre a flexibilidade cognitiva, a habilidade de adaptar o processo ao problema. Isso é uma característica mesmo do design thinking. Então, não existe um jeito certo. Existem várias maneiras de você fazer. E aí uma frase também boa, gente, que eu acho que isso é até diferente um pouco da cultura que a gente é educado, né? Fale bastante, fale cedo, para chegar ao sucesso mais rápido. Isso quem fala é o Tim Brown aí também, não, desculpa, o David Kelly, que é um dos líderes também da IDEO. Mas é isso, assim, é um pouco de tudo que eu falei aqui, né, gente? Quando você experimenta logo, quando você compartilha logo, quando você não fica com aquela ideia presa dentro de você achando que é melhor e você divide com as pessoas, você vai ter feedback logo. E assim, a cultura do erro, ela é boa. Ela é boa quando você aprende com o erro. Quando você não aprende, ela não é. E a gente tem uma cultura muito de, eu não posso errar, né? É aquela coisa lá do pedir desculpas depois e não ficar, né, pedir com licença antes. É você fazer. Se você acha que aquela solução tem possibilidades, é interessante, vai lá e faz, tenta, compartilha. Aí trouxe alguns recortes de alguns cases aqui, só para fechar, tá? Esse case aqui que foi interessante foi um projeto desenvolvido numa clínica infantil, falando de espaços. Esse equipamento aqui, ele tinha um grande índice de retorno de crianças, porque na área infantil, essa tomografia, né, a ultrassonografia com tomografia, as crianças ficavam se mexendo, elas não conseguiam ficar paradas. Quem já entrou nessa máquina aqui vê que é meio tenso. Quem tem claustrofobia, então, surta um pouco nessas máquinas. E aí você imagina crianças de 5 anos entrando ali e não conseguiam realmente ficar paradas. Você tem que ficar uns 5 minutos parados, né? E aí tinha um problema nesse hospital particular dentro dos Estados Unidos, que você tinha um grande índice de reexames, né? De refação de exames. E aí isso encarecia, uma máquina cara, isso virou um problema e eles chamaram uma equipe que usou a metodologia do Design Thinking, mas poderia não ter usado a metodologia do Design Thinking também para chegar na solução. E eles chegaram numa proposta que mudou totalmente a experiência das crianças com o espaço. Olha o que eles fizeram. É a mesma máquina, é o mesmo espaço. Só fizeram um trabalho de experiência, onde aquilo ali não era mais uma máquina, né? Era um navio pirata. E eles sentavam, sei lá, na prancha ou na cama do capitão pirata. E aí, gente, os médicos não vestiam jaleco, eles vestiam roupa de pirata. E as crianças saíam da máquina e perguntavam para o médico: quando é que eu vou voltar aqui para fazer essa brincadeira de novo? Não era um exame, era uma brincadeira. E aí, quando a criança entrava lá também dentro desse túnelzinho, tinha uma vozinha de pirata que ficava falando para ele, ele ficava prestando atenção. Então, são maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa, mas com uma outra relação entre pessoas, né? com o serviço. Aqui um projeto também falando de interiores de beleza natural, que a gente desenvolveu lá dentro da agência. A gente mudou bastante essa área da beleza natural. Beleza natural, na minha opinião, é um case de sucesso por si só, não precisa desse trabalho que a gente fez